Numa casa luxuosa, enquanto o filho milionário acredita em harmonia, a mãe é humilhada em silêncio. Após chutes, um grito inesperado de dentro do porta-malas rompe anos de submissão. E o que o filho presencia mudara tudo para sempre. Esta história te interessou? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A casa erguia-se imponente na Rua das Magnólias, uma das mais elegantes do bairro Jardim Europa, em São Paulo. Seus muros altos, revestidos com pedras importadas que refletiam a luz do sol em tons dourados, e portões de ferro ornamentado com detalhes em bronze, protegiam não apenas a propriedade, mas também os segredos que se escondiam por trás daquela fachada impecável. O jardim era meticulosamente cuidado por um jardineiro profissional que vinha 2 vezes por semana, com roseiras que floriam em tons de vermelho intenso e branco puro. Dentro daquelas paredes, porém, a realidade era bem diferente do que aparentava ser. Havia uma tensão constante no ar, um silêncio pesado que pairava sobre os cômodos amplos e luxuosos. Os móveis eram de bom gosto, escolhidos com cuidado por uma decoradora renomada. As cortinas de seda balançavam suavemente com a brisa que entrava pelas janelas durante o dia. Tudo parecia estar em perfeita ordem, mas havia algo errado. Algo que não se podia ver à primeira vista, mas que se sentia na atmosfera carregada daquele lar. Dona Teresa vivia ali há quase 3 anos. Ela havia chegado naquela casa com o coração cheio de esperança, carregando apenas uma mala pequena com suas roupas mais simples e algumas fotografias antigas. Aos 68 anos, seu corpo já demonstrava os sinais do tempo. Os cabelos brancos estavam sempre presos em um coque simples, as mãos eram marcadas por veias salientes e a pele fina revelava cada movimento dos ossos frágeis. Seus olhos castanhos, no entanto, ainda guardavam uma centelha de vida, uma memória de tempos mais felizes. Ela não era uma mulher de muitas palavras, mas carregava dentro de si uma história de sacrifícios e amor incondicional. Teresa havia criado seu filho sozinha. O marido, um homem trabalhador e honesto, havia partido cedo demais, deixando-a com uma criança pequena e uma pilha de contas para pagar. Ela não teve tempo para lamentar. Trabalhou como costureira, lavadeira, cozinheira, qualquer coisa que pudesse garantir o sustento do menino. Acordava antes do sol nascer e só descansava quando a noite já estava alta. Suas mãos calejadas costuravam vestidos para festas que ela nunca frequentaria. Lavavam roupas de famílias que ela nunca conheceria. Mas nada disso importava. Tudo o que ela queria era ver o filho crescer, estudar, ter oportunidades que ela jamais teve. Nos dias mais difíceis, quando o dinheiro mal dava para o aluguel e a comida, Teresa vendia doces na feira aos domingos. Brigadeiros, beijinhos, cajuzinhos, todos feitos com as próprias mãos na madrugada de sábado para domingo. Rodrigo, ainda criança, ajudava a embalar cada docinho em papel colorido, orgulhoso de poder contribuir de alguma forma. A mãe sempre dizia que aqueles momentos juntos valiam mais que qualquer dinheiro do mundo. Ela nunca reclamava da vida dura, nunca demonstrava arrependimento. Pelo contrário, sempre sorria para o filho e dizia que eles eram uma equipe, que juntos poderiam vencer qualquer obstáculo. Teresa ensinava valores ao menino através do exemplo: honestidade, trabalho, respeito, humildade. Dizia que a riqueza verdadeira não estava nas coisas materiais, mas no caráter de uma pessoa. Rodrigo absorvia cada ensinamento como uma esponja, observando a determinação da mãe, sua força diante das adversidades, sua capacidade de encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. Ele jurava a si mesmo, todas as noites antes de dormir, que um dia daria à mãe tudo aquilo que ela merecia. Uma casa confortável, segurança financeira, descanso merecido após tantos anos de luta. Esse sonho o impulsionava nos estudos, nas escolhas, em cada passo que dava rumo ao futuro. E Rodrigo cresceu. Cresceu forte, determinado, com a mesma garra que viu na mãe durante toda a infância. Ele estudou em escolas públicas, mas sempre foi o melhor da turma.
Ganhava prêmios, reconhecimento, bolsas de estudo. Teresa guardava cada certificado, cada medalha, como se fossem tesouros inestimáveis. Quando Rodrigo entrou na universidade para estudar administração, ela chorou de alegria. Quando ele conseguiu seu primeiro emprego em uma empresa multinacional, ela sentiu que todos aqueles anos de luta finalmente haviam valido a pena. Rodrigo subiu rapidamente na carreira. Era inteligente, ambicioso, sabia exatamente o que queria. Em poucos anos, tornou-se gerente, depois diretor, até finalmente abrir sua própria empresa de consultoria empresarial. O sucesso veio rápido e intenso. Contratos milionários, viagens internacionais, reconhecimento no mercado. Ele comprou a casa dos sonhos, carros importados, tudo o que sempre desejou proporcionar para si mesmo e para a mãe que tanto se sacrificou por ele. Foi nessa época que Rodrigo conheceu Vanessa. Ela trabalhava como relações públicas em uma das empresas clientes de sua consultoria. Era uma mulher deslumbrante, de cabelos longos e lisos, sempre impecavelmente vestida com roupas de grife. Tinha um sorriso encantador e sabia exatamente como se portar em eventos sociais. Rodrigo ficou fascinado. Vanessa parecia ser a companheira perfeita para alguém em sua posição. Elegante, articulada, ambiciosa. Eles começaram a namorar e, em menos de um ano, estavam casados em uma cerimônia luxuosa que ocupou as páginas das revistas de sociedade. Quando Rodrigo convidou a mãe para morar com eles na casa nova, Teresa hesitou. Ela havia passado a vida inteira em sua casinha simples na zona leste da cidade, onde conhecia todos os vizinhos e se sentia em casa. Mas o filho insistiu. Disse que queria cuidar dela, retribuir tudo o que ela havia feito. Disse que havia espaço de sobra, que ela teria conforto, que não precisaria mais se preocupar com nada. Teresa, vendo o brilho de felicidade nos olhos do filho, aceitou. No começo tudo parecia bem. Vanessa recebia a sogra com sorrisos educados, mostrava-lhe a casa, indicava onde ficavam suas coisas. Teresa ganhou um quarto espaçoso no segundo andar com vista para o jardim. Era um luxo que ela jamais havia imaginado ter. Mas, desde o primeiro dia, ela percebeu algo no olhar da nora. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Uma frieza, uma distância, algo que não se podia nomear, mas que se fazia sentir. Com o passar dos meses, Rodrigo ficava cada vez mais ocupado. A empresa crescia exponencialmente e ele precisava viajar constantemente. Passava semanas fora, fechando contratos em outros estados, às vezes em outros países. Quando estava em São Paulo, saía cedo pela manhã e voltava tarde da noite, exausto demais para perceber as mudanças sutis que aconteciam em sua própria casa. Foi quando Vanessa começou a mostrar sua verdadeira face. No início, eram apenas comentários aparentemente inocentes. Dona Teresa, a senhora poderia arrumar a sala? A empregada não vem hoje. Ou então, que roupa é essa? A senhora mora em uma casa elegante agora. Precisa se vestir melhor. Teresa aceitava tudo sem reclamar. Não queria ser um peso, não queria causar problemas. Afinal, aquela era a casa do filho. A mulher dele merecia respeito. Mas os comentários foram se tornando mais frequentes e mais ácidos. Vanessa passou a exigir que Teresa fizesse pequenas tarefas pela casa. Dobrar as roupas, organizar os armários, limpar a cozinha depois do jantar. A princípio, Teresa não via problema nisso. Sempre fora uma mulher ativa, não gostava de ficar parada. Mas havia algo na forma como Vanessa dava as ordens. Não era um pedido, era uma imposição. E sempre vinha acompanhado de um olhar de superioridade, como se estivesse fazendo um favor ao permitir que a sogra se sentisse útil. As empregadas começaram a reparar. Maria, que trabalhava na casa há 2 anos, via tudo, mas não sabia o que fazer. Ela percebeu quando Vanessa começou a tratar Dona Teresa não como a mãe do patrão, mas como mais uma funcionária. Pior, como alguém de categoria inferior. Maria tentou conversar com Teresa uma vez, ofereceu ajuda, mas a senhora apenas sorriu tristemente e disse que estava tudo bem. Não queria criar confusão. Não queria que nada chegasse aos ouvidos de Rodrigo e o preocupasse.
Vanessa descobriu rapidamente que tinha poder total sobre a sogra. Rodrigo confiava nela completamente. Acreditava que a esposa cuidava bem de sua mãe, que as duas se davam bem. Afinal, sempre que ele chegava em casa, tudo parecia estar em perfeita harmonia. Vanessa sabia como representar. Na frente do marido era a nora atenciosa, preocupada, carinhosa. Oferecia chá para... A sogra perguntava se ela estava bem, comentava sobre como era bom ter Dona Teresa morando com eles. Mas quando Rodrigo saía, a máscara caía. Vanessa voltava a ser quem realmente era. Uma mulher cheia de amargura, inveja e necessidade de controle. Ela nunca havia gostado da ideia de ter a sogra morando ali. Para ela, Dona Teresa representava o passado humilde do marido, um passado que Vanessa preferia esquecer. Ela queria que Rodrigo fosse visto apenas como o empresário bem-sucedido, não como o filho da costureira pobre da Zona Leste. A presença de Teresa era uma lembrança constante de uma origem que Vanessa considerava vergonhosa. E havia mais. Vanessa cresceu em uma família de classe média, mas sempre se achou merecedora demais. Casou-se com Rodrigo não apenas por amor, mas pela vida que ele poderia oferecer. Agora que tinha tudo o que sempre quis, a casa luxuosa, o status social, as roupas caras, ela não suportava a ideia de dividir aquele espaço com alguém que, em sua visão distorcida, não merecia estar ali. Para ela, Dona Teresa era uma intrusa, alguém que ocupava espaço em sua casa perfeita. As tarefas impostas à idosa foram ficando cada vez mais pesadas. Vanessa passou a acordá-la cedo, antes mesmo do sol nascer, para que ela preparasse o café da manhã. Teresa levantava com dificuldade, o corpo dolorido, as articulações reclamando de cada movimento. Descia as escadas devagar, segurando-se no corrimão, e ia para a cozinha preparar tudo como a nora exigia. Frutas cortadas de determinada forma, pães aquecidos na temperatura exata, sucos espremidos na hora. Se algo não estivesse perfeito, Vanessa reclamava com desdém. Não é possível que a senhora não consiga fazer nem isso direito. Depois do café, vinham outras ordens. Regar as plantas do jardim, mesmo sob o sol forte do meio-dia. Organizar os armários de Vanessa, dobrando e desdobrando roupas até que ficassem do jeito que ela queria. Limpar os sapatos caros que a nora usava, um por um, até que brilhassem. Teresa fazia tudo em silêncio, as mãos tremendo de cansaço, o suor escorrendo pela testa. Os vizinhos começaram a notar. A casa ao lado era ocupada por seu Joaquim e Dona Lúcia, um casal de aposentados que morava no bairro há mais de 20 anos. Eles conheciam todas as famílias da rua, sabiam dos dramas e alegrias de cada uma. Dona Lúcia foi a primeira a perceber que algo estava errado. Ela via Dona Teresa no jardim, sempre sozinha, realizando tarefas que pareciam pesadas demais para sua idade. Via também Vanessa, observando da janela, de braços cruzados, com uma expressão dura no rosto. Um dia, Dona Lúcia comentou com o marido: "Joaquim, tem algo estranho acontecendo na casa dos Tavares. Aquela moça não trata a sogra direito. Você já reparou?" Seu Joaquim, um homem de poucas palavras, mas muita sabedoria, apenas balançou a cabeça. "Melhor não nos metermos, Lúcia, são problemas de família." Mas Dona Lúcia não conseguia tirar aquilo da cabeça. Havia algo na forma, como Dona Teresa se movia, curvada, apressada, sempre com medo, que a incomodava profundamente. Teresa, por sua vez, continuava calada. Não reclamava, não pedia ajuda, não contava a ninguém o que estava acontecendo. Todas as noites antes de dormir, ela olhava para a fotografia que mantinha na mesinha de cabeceira. Era uma foto antiga, dela com Rodrigo ainda criança, os dois sorrindo em frente à casinha simples onde moravam. Ela tocava o vidro com os dedos trêmulos e sussurrava uma oração silenciosa. Pedia forças para continuar, para não ser um fardo, para não decepcionar o filho que tanto amava. Mas, no fundo de seu coração, começava a crescer uma sensação que ela tentava ignorar. Era medo. Medo de Vanessa. Medo do que viria a seguir. Medo de que aquela situação nunca mudasse. E junto com o medo, havia uma tristeza profunda, uma dor que ia além do corpo cansado.
Era a dor de se sentir invisível, de perceber que sua presença incomodava, de entender que naquele lar onde deveria ser acolhida, ela era apenas tolerada. Rodrigo continuava alheio a tudo. Nos raros momentos em que estava em casa, ele conversava brevemente com a mãe. Perguntava se ela estava bem, se precisava de algo. Teresa sempre sorria e dizia que estava tudo ótimo. Não queria preocupá-lo, não queria tirar seu foco do trabalho que tanto havia conquistado. Ele merecia ser feliz, merecia ter sucesso. Se ela precisava sofrer em silêncio para que isso acontecesse, então que assim fosse. Vanessa percebia perfeitamente o jogo que estava jogando. Sabia que Teresa jamais contaria nada ao filho. Sabia que a velha senhora faria qualquer coisa para não causar problemas, e isso a deixava ainda mais cruel. Quanto mais Teresa se calava, mais Vanessa avançava. Era como se o silêncio da sogra fosse um convite para que ela fosse ainda mais longe, para que testasse os limites daquela submissão. Em uma tarde de quinta-feira, o dia estava particularmente quente. O sol de verão castigava São Paulo com uma intensidade sufocante. Vanessa estava recebendo amigas para um chá da tarde na varanda. Mulheres elegantes como ela, sempre impecavelmente vestidas, sempre com algo para comentar sobre a vida alheia. Elas riam alto, bebiam vinho branco gelado, comiam pequenos sanduíches e doces finos que haviam sido encomendados de uma confeitaria cara. Vanessa chamou Teresa. Dona Teresa, venha aqui. A ordem veio seca, autoritária. Teresa apareceu, limpando as mãos, no avental que usava. Sim, Vanessa nem olhou para ela diretamente. Traga mais gelo e reabasteça as bebidas. E seja rápida, minhas amigas estão esperando. Teresa foi até a cozinha, pegou o balde de gelo e as garrafas. Suas mãos tremiam um pouco ao segurar o peso. Quando voltou à varanda, tropeçou levemente no degrau e alguns cubos de gelo caíram no chão. As amigas de Vanessa riram baixinho. Uma delas comentou: Nossa, Vanessa, sua empregada é bem velhinha. Vanessa sorriu com desdém. Não é empregada, é minha sogra. A revelação causou um silêncio constrangedor. As mulheres se entreolharam, sem saber o que dizer. Teresa sentiu o rosto queimar de vergonha. Abaixou-se para pegar os cubos de gelo do chão, mas uma das mulheres, vendo a cena, levantou-se e ajudou. Deixe que eu pego, dona. A gentileza daquela estranha fez os olhos de Teresa arderem com lágrimas que ela rapidamente reprimiu. Vanessa, irritada com a interferência, dispensou a sogra com um gesto de mão. Pode ir. Mais tarde, quando as amigas foram embora, uma delas ousou perguntar a Vanessa no caminho até o portão. Você sempre trata sua sogra daquele jeito? Vanessa deu de ombros. Ela gosta de se sentir útil, e além disso não é problema seu. A frieza da resposta calou a mulher que foi embora com uma sensação desconfortável no peito. Aquela noite, Teresa não conseguiu dormir. Deitada na cama, no escuro do quarto que deveria ser seu refúgio, ela se viu questionando pela primeira vez se havia feito a escolha certa ao aceitar morar ali. Seria melhor ter ficado em sua casinha simples? Lá ela era pobre, mas era livre. Lá ela tinha dignidade. Mas então pensava no filho, no quanto ele insistira, no quanto parecia importante para ele tê-la por perto. E isso a fazia engolir o choro e tentar dormir. Do outro lado da parede, no quarto principal, Rodrigo chegava de mais uma viagem de negócios. Ele entrou silenciosamente, para não acordar a esposa que já dormia. Tomou um banho rápido e deitou-se, exausto. Nem passou pela cabeça dele ir até o quarto da mãe verificar como ela estava. Afinal, na mente dele, estava tudo bem. Sua mãe estava segura, confortável, cuidada. Ele havia providenciado tudo. Não tinha motivos para se preocupar. E assim, naquela casa elegante da Rua das Magnólias, duas realidades coexistiam. Uma visível, de sucesso e harmonia. Outra invisível, de dor e silêncio. E enquanto Rodrigo dormia tranquilo, acreditando ter construído o lar perfeito, sua mãe permanecia acordada, rezando baixinho para que tivesse forças para enfrentar mais um dia. As semanas seguintes trouxeram uma rotina ainda mais exaustiva para Dona Teresa. Vanessa,
Percebendo que ninguém questionava sua autoridade naquela casa, foi se tornando cada vez mais ousada em suas exigências. O que começou como pequenas tarefas domésticas transformou-se em um regime de trabalhos forçados que consumiam toda a energia da idosa. Acordar antes das 6 da manhã havia se tornado regra, dormir depois das 11 da noite também. Entre esses horários não havia descanso. A manhã começava sempre da mesma forma. Vanessa descia as escadas por volta das 7h30, impecavelmente vestida com um conjunto de ginástica de marca importada, o cabelo preso em um rabo de cavalo perfeito, a maquiagem leve mas presente. Ela ia direto para a academia particular que havia montado em um dos cômodos da casa, onde passava 1 hora malhando enquanto ouvia música em fones de ouvido caros. Quando terminava, esperava encontrar o café da manhã completamente preparado e a mesa posta com perfeição. Teresa já havia aprendido exatamente como Vanessa gostava de cada coisa. O iogurte grego precisava estar gelado, mas não congelado. As frutas tinham que ser cortadas em cubos uniformes, nunca em fatias. O café deveria estar quente, mas não fervendo. As torradas douradas por igual dos dois lados, com a manteiga já derretida por cima. Qualquer desvio desse padrão resultava em comentários ácidos e olhares de desprezo. Uma manhã, Teresa cometeu o erro de servir o suco de laranja em um copo diferente do habitual. Ela havia quebrado o copo preferido de Vanessa ao lavá-lo no dia anterior e estava apavorada desde então, mas esperava que a nora não percebesse. A substituição percebeu. Vanessa segurou o copo, olhou para ele com nojo e depois para a sogra. "O que é isso?" Teresa engoliu seco. "O outro copo quebrou. Eu sinto muito. Vou comprar outro igual hoje mesmo." Vanessa jogou o copo na pia com força, fazendo-o estilhaçar. "Vê se aprende a ter mais cuidado, velha. Tudo o que você toca, você destrói." As palavras doíam mais do que qualquer ferimento físico. Teresa abaixou a cabeça e começou a recolher os cacos de vidro com as mãos trêmulas. Um dos pedaços cortou seu dedo indicador, fazendo sangue escorrer. Ela apertou o ferimento com um pano de prato e continuou limpando em silêncio. Vanessa assistiu a cena toda sem demonstrar o menor traço de compaixão ou arrependimento. Pelo contrário, havia um brilho estranho em seus olhos, como se estivesse satisfeita com o sofrimento que havia causado. Depois do café da manhã, vinham as tarefas da casa. Embora houvesse uma empregada contratada 3 vezes por semana, Vanessa inventava razões para que Teresa fizesse o trabalho pesado nos outros dias. "Maria só vem amanhã, então hoje a senhora precisa limpar a sala e aspirar os quartos." Ou então, "A roupa de cama precisa ser trocada." "Maria não faz isso direito, é melhor a senhora fazer." Teresa subia e descia as escadas inúmeras vezes ao dia. Seus joelhos reclamavam a cada degrau. A coluna doía de forma constante, uma dor surda que nunca a abandonava completamente. Mas ela continuava. Carregava lençóis pesados, empurrava o aspirador pelos cômodos enormes, limpava os banheiros de mármore até que brilhassem. Tudo isso enquanto Vanessa ficava sentada na sala, folheando revistas de moda ou conversando ao telefone com amigas, rindo alto sobre assuntos fúteis. O que mais machucava Teresa não era o trabalho em si. Ela havia trabalhado duro a vida inteira e não tinha medo de esforço. O que a destruía por dentro era a forma como era tratada. Era a humilhação constante, os insultos disfarçados de observações, o desprezo que emanava de cada gesto de Vanessa. Era saber que ali, naquela casa que deveria ser um lar, ela era vista como algo descartável, insignificante, indigno de respeito. Em uma tarde particularmente quente de janeiro, Vanessa chamou Teresa até a garagem. A casa tinha uma garagem ampla que abrigava 3 carros, um sedã preto que Rodrigo usava para trabalhar, um SUV branco que Vanessa dirigia e um esportivo vermelho, que Rodrigo havia comprado recentemente como presente para si mesmo, uma celebração por mais um contrato milionário fechado. Era nesse carro que Vanessa havia fixado sua atenção. "Dona Teresa, olhe para esse carro." Vanessa apontou para o esportivo vermelho com uma expressão de nojo. "Está cheio de poeira.
Não é possível que ninguém nesta casa saiba manter as coisas limpas. Teresa olhou para o carro. Havia, de fato, uma leve camada de poeira sobre a lataria brilhante, mas nada que justificasse o tom dramático da nora. Eu posso chamar alguém para lavar se a senhora quiser. Vanessa deu uma risada. Seca. Chamar alguém, gastar dinheiro à toa? A senhora vai lavar agora. Teresa olhou para fora da garagem. O sol estava a pino, forte como só o verão paulistano sabe ser. A temperatura devia estar próxima dos 35 graus. Ela sentiu um aperto no peito, mas não disse nada. Apenas assentiu e foi buscar os materiais de limpeza. Balde, esponja, sabão, panos, tudo pesado demais para suas mãos fracas. Vanessa a observava encostada na parede, de braços cruzados, com aquele olhar frio que havia se tornado tão familiar. Teresa começou a trabalhar. Encheu o balde com água, molhou a esponja e começou a esfregar a lataria do carro. O sol batia diretamente nas costas dela, queimando através da blusa fina que usava. O suor começou a escorrer quase imediatamente, molhando sua testa, descendo pelo pescoço, encharcando a roupa. A cada movimento, ela sentia as articulações protestarem. Os braços doíam ao levantar a esponja repetidamente. As costas reclamavam ao se curvar sobre o capô do carro. Mas ela continuava, porque sabia que parar significaria enfrentar a fúria de Vanessa. E ela não tinha forças para mais humilhações naquele dia. Está muito devagar. A voz de Vanessa cortou o silêncio como uma lâmina. A senhora acha que tem o dia todo? Precisa terminar logo, ainda tem outras coisas para fazer. Teresa tentou acelerar o ritmo, mas o corpo não respondia. A exaustão estava começando a vencer. Ela sentiu uma tontura. A visão ficou levemente embaçada. Segurou-se na lateral do carro para não cair. Vanessa percebeu a fraqueza e, em vez de demonstrar preocupação, sentiu uma onda de irritação. Não me venha com frescura agora. Termine logo isso. Teresa respirou fundo, tentando recuperar o equilíbrio. Continuou lavando. Cada movimento uma batalha contra o próprio corpo. O calor era sufocante dentro da garagem. Não havia ventilação adequada e o ar parecia denso, difícil de respirar. Foi quando Vanessa se aproximou e, com um empurrão brusco no ombro de Teresa, a forçou a se inclinar mais sobre o capô do carro. Esfrega direito. Olha essas manchas. A senhora não faz nada direito mesmo. A brutalidade do gesto fez Teresa perder completamente o equilíbrio. Ela se apoiou com as duas mãos sobre a lataria quente do carro, sentindo o metal queimar sua pele sensível. Lágrimas começaram a se formar nos olhos da idosa, mas ela as reprimiu com força. Não ia dar a Vanessa a satisfação de vê-la chorar. Continuou esfregando, mesmo com as mãos tremendo, mesmo com o corpo implorando por descanso. Demorou quase 2 horas para terminar. Quando finalmente acabou, Teresa estava completamente exausta, encharcada de suor, tonta e com as mãos vermelhas e doloridas. Vanessa inspecionou o trabalho com olhos críticos, procurando defeitos. Encontrou algumas marcas de água que ainda não haviam secado completamente. Está horrível, mas não tenho mais paciência hoje. Amanhã a senhora faz de novo e dessa vez faz direito. Teresa apenas assentiu, sem forças nem para responder. Subiu devagar para o quarto, cada degrau uma tortura, e se deitou na cama sem nem tirar a roupa molhada de suor. Naquela noite, Rodrigo voltou para casa por volta das 10 horas. Ele estava cansado, mas de bom humor. Havia fechado mais um contrato importante e queria comemorar. Encontrou Vanessa na sala, assistindo a um programa de televisão. Ela sorriu para ele, aquele sorriso estudado que reservava para quando o marido estava presente. Oi, amor. Como foi seu dia? Rodrigo sentou-se ao lado dela no sofá e contou sobre o contrato, animado. Vanessa ouvia ou fingia ouvir, fazendo comentários adequados nos momentos certos. Ele estava feliz, e isso era o que importava para manter a fachada perfeita. E a mamãe? Está tudo bem com ela? Rodrigo perguntou, de repente lembrando-se da mãe. Vanessa não hesitou. Está sim. Ela jantou cedo e subiu para descansar. Sabe como é? A idade vai chegando.
e o cansaço aumenta. A resposta satisfez Rodrigo. Ele acreditava piamente que a mãe estava bem cuidada, que Vanessa era atenciosa e gentil com ela. Afinal, sua esposa sempre se mostrava preocupada e afetuosa quando ele estava por perto. Não havia motivos para duvidar. Rodrigo subiu para tomar banho e foi dormir sem fazer a menor ideia de que, no quarto ao lado, sua mãe estava deitada em dor, com o corpo coberto de marcas vermelhas e a alma ainda mais machucada. Os dias seguintes trouxeram mais do mesmo. Vanessa parecia estar testando até onde poderia ir sem que nada fosse descoberto, e a resposta aparentemente era que não havia limite. Teresa continuava calada, continuava obedecendo, continuava sofrendo em silêncio, mas algo dentro dela começava a mudar. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Uma pequena chama de revolta que começava a queimar, ainda fraca, mas presente. Dona Lúcia, a vizinha, continuava observando. Ela via Teresa no jardim, sempre trabalhando, sempre sozinha, sempre com aquela expressão de tristeza profunda no rosto. Um dia, enquanto regava suas próprias plantas, Lúcia chamou por cima do muro. "Dona Teresa, tudo bem com a senhora?" Teresa olhou para cima, surpresa. Há semanas ninguém lhe perguntava isso com real interesse. "Tudo bem, sim." "Obrigada." Mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Lúcia percebeu. "A senhora parece cansada. Está trabalhando muito?" Teresa forçou um sorriso. "Ah, é só a idade mesmo, nada demais." Lúcia não ficou convencida, mas não quis insistir. Apenas disse: "Se precisar de qualquer coisa, pode me chamar. Estou sempre aqui." A gentileza daquelas palavras tocou Teresa de uma forma que ela não esperava. Ela agradeceu baixinho e voltou ao seu trabalho, mas a oferta ficou ecoando em sua mente. Naquela tarde, algo aconteceu que mudaria o curso dos eventos. Vanessa estava esperando a chegada de um pacote importante, uma encomenda de roupas caras que havia comprado online. Quando o entregador tocou a campainha, ela mandou que Teresa atendesse a porta. A idosa desceu as escadas com cuidado e abriu o portão. O rapaz entregou uma caixa grande e pesada. Teresa assinou o recebimento e tentou carregar a caixa para dentro, mas ela era pesada demais. Vanessa apareceu na porta impaciente. "O que está esperando? Traga logo!" Teresa fez força tentando levantar a caixa, mas quase caiu para trás com o peso. O entregador, que ainda estava ali, ofereceu ajuda. "Deixe que eu levo para dentro, senhora." Mas Vanessa o interrompeu. "Não precisa. Ela consegue." O rapaz olhou para Teresa, depois para Vanessa, sem entender. Teresa, com vergonha da situação, fez um último esforço e conseguiu arrastar a caixa para dentro de casa. O entregador foi embora com uma expressão confusa no rosto. Ele comentaria depois com colegas de trabalho sobre a cena estranha que havia presenciado. Tinha uma senhora bem velhinha tendo que carregar uma caixa enorme e a dona da casa não ajudou em nada. Que coisa esquisita. Esses pequenos comentários começavam a circular, ainda que discretamente, formando uma rede de suspeitas sobre o que acontecia naquela casa elegante da Rua das Magnólias. Dentro de casa, Vanessa abriu a caixa com entusiasmo, revelando vestidos, blusas e sapatos caríssimos. Ela experimentou cada peça na frente do espelho, satisfeita com suas compras. Teresa estava sentada na cozinha, massageando as costas doloridas, quando Vanessa apareceu. "Dona Teresa, essas caixas e embalagens precisam ser levadas para fora. Deixe tudo organizado no lixo da garagem." Eram pelo menos 5 caixas grandes de papelão, além de sacos plásticos e papel de seda. Teresa juntou tudo e começou a carregar para a garagem. Fez várias viagens, subindo e descendo a pequena escada que levava à área externa. Na última viagem, tropeçou em uma caixa que ainda estava no caminho e caiu de joelhos no chão. A dor foi imediata e intensa. Ela ficou ali por alguns segundos, tentando recuperar o fôlego, as lágrimas finalmente escapando. Foi assim que Maria, a empregada, a encontrou quando chegou para seu dia de trabalho. Ela correu até Teresa e a ajudou a se levantar com cuidado. "Dona Teresa, a senhora está bem? O que aconteceu?"
Teresa limpou rapidamente as lágrimas. Eu tropecei, só isso. Estou bem. Mas Maria não era boba. Ela via as marcas no corpo da senhora, via o cansaço extremo, via o medo nos olhos dela. Maria levou Teresa até a cozinha e fez com que ela se sentasse. Preparou um copo de água e insistiu que ela descansasse. A senhora não precisa fazer tudo isso. Eu estou aqui para trabalhar. Teresa segurou a mão da moça com gratidão. Você é muito gentil, Maria, mas está tudo bem, de verdade. Maria queria insistir, queria dizer que nada daquilo estava certo, mas naquele momento Vanessa entrou na cozinha. Maria, que bom que você chegou. Tem muito trabalho hoje. Vanessa mal olhou para Teresa, como se a queda não tivesse acontecido. Maria sentiu uma raiva crescer dentro de si, mas sabia que não podia se manifestar. Precisava do emprego, tinha contas a pagar. Mas jurou a si mesma que encontraria uma forma de ajudar Dona Teresa, mesmo que não soubesse como ainda. A situação continuou se deteriorando. Vanessa, sentindo-se completamente impune, passou a ser ainda mais cruel. Em uma ocasião, jogou propositalmente comida no chão da cozinha e ordenou que Teresa limpasse imediatamente de joelhos enquanto ela observava. Em outra, rasgou papéis e os espalhou pela sala, apenas para ter a satisfação de ver a sogra recolhendo tudo, pedaço por pedaço. Cada dia que passava, Teresa sentia um pouco mais de sua dignidade ser roubada. Mas, ao mesmo tempo, aquela pequena chama de revolta continuava crescendo. Ela começou a se perguntar quanto tempo mais conseguiria aguentar. Começou a questionar se o amor pelo filho justificava tanto sofrimento. Começou a considerar pela primeira vez que talvez precisasse tomar uma atitude. À noite, quando finalmente conseguia se deitar, Teresa ficava olhando para o teto escuro de seu quarto. As memórias vinham como ondas, uma após a outra. Lembrava-se de quando Rodrigo era pequeno e acordava no meio da noite com pesadelos. Ela o acalentava nos braços, cantava canções de ninar, prometia que sempre estaria ali para protegê-lo. Lembrava-se do dia em que ele ganhou sua primeira bolsa de estudos, como seus olhos brilharam de orgulho e determinação. Lembrava-se da formatura na universidade, quando ele subiu ao palco para receber o diploma e procurou por ela na plateia, sorrindo quando seus olhares se encontraram. Todas aquelas memórias eram preciosas, guardadas no coração como tesouros inestimáveis. Mas agora, deitada naquela cama em uma casa que não parecia sua, Teresa se perguntava se havia valido a pena. Todo aquele sacrifício, toda aquela luta, teria sido em vão? Ela havia criado um filho maravilhoso, trabalhador, bem-sucedido. Mas de que adiantava se ele não podia vê-la, não podia perceber o sofrimento dela? De que adiantava todo o sucesso dele, se ela que tanto contribuiu para que ele chegasse lá estava sendo destruída aos poucos? Essas perguntas a atormentavam, tiravam seu sono, faziam seu coração doer de uma forma que nenhuma dor física poderia igualar. Mas o medo ainda era maior que a coragem. O medo de decepcionar Rodrigo, de destruir seu casamento, de causar problemas. O medo de ficar sozinha, de não ter para onde ir. O medo de que ninguém acreditasse nela, de que todos pensassem que ela estava exagerando ou inventando coisas. Esse medo a mantinha presa naquela rotina de abusos, naquele ciclo que parecia não ter fim. Rodrigo continuava alheio. Ele trabalhava cada vez mais, viajava cada vez mais, mergulhado em seu mundo de negócios e conquistas profissionais. Quando estava em casa, via apenas o que Vanessa queria que ele visse: uma esposa dedicada e uma mãe bem cuidada. A verdade permanecia escondida, protegida por camadas de mentiras e aparências. Mas a verdade, como toda verdade, não pode ficar escondida para sempre. Há sempre um momento em que ela emerge, geralmente de forma inesperada e dramática. E esse momento estava se aproximando, mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. As sementes da mudança já haviam sido plantadas, nas observações dos vizinhos, na preocupação de Maria e principalmente no coração de Teresa, onde a chama de revolta queimava cada vez mais forte. A casa elegante da Rua das Magnólias
Guardava seus segredos com cuidado, mas até as paredes mais grossas eventualmente deixam escapar os gritos de quem sofre dentro delas. E o momento desse escape estava cada vez mais próximo. O mês de fevereiro chegou trazendo consigo o calor sufocante típico do verão paulistano. As temperaturas batiam recordes, os noticiários alertavam sobre os riscos de desidratação e insolação, e as ruas ficavam desertas nas horas mais quentes do dia. Dentro da casa, na Rua das Magnólias, o clima estava ainda mais pesado, não apenas por causa do calor físico, mas pela tensão que pairava no ar como uma nuvem escura prestes a explodir. Teresa acordou naquela manhã de quinta-feira com uma sensação estranha. Algo diferente pulsava em seu peito, uma mistura de ansiedade e uma determinação frágil que ela mal conseguia nomear. Havia dormido mal, atormentada por sonhos confusos, onde se via presa em lugares escuros, tentando gritar, mas sem conseguir emitir som algum. Quando finalmente abriu os olhos, o sol já entrava pela janela com força, indicando que ela havia dormido além do horário habitual. O pânico a invadiu imediatamente. Vanessa esperava, o café às 7h30, e já eram quase 8 horas. Teresa levantou-se apressada, ignorando as dores que protestavam em cada articulação de seu corpo. Desceu as escadas o mais rápido que suas pernas permitiam, segurando-se firme no corrimão. Quando chegou à cozinha, encontrou Vanessa já sentada à mesa de braços cruzados, com uma expressão de fúria contida no rosto. Então agora a senhora está se dando ao luxo de dormir até tarde? A voz de Vanessa era gelada, perigosa. Teresa tentou explicar. Me desculpe, eu não ouvi o despertador. Vanessa bateu a mão na mesa com força, fazendo Teresa dar um pulo de susto. Não quero ouvir desculpas. Quantas vezes preciso repetir que quero meu café no horário certo? A senhora acha que eu sou o quê? Uma empregada pode se dar ao luxo de chegar atrasada? Teresa abaixou a cabeça e começou a preparar o café com as mãos tremendo ainda mais que o normal. Cortou as frutas apressadamente, quase se cortando com a faca. Torrou os pães, esquentou o leite, preparou tudo com o coração batendo acelerado, sentindo os olhos de Vanessa perfurando suas costas. Quando finalmente colocou tudo na mesa, a nora nem olhou para a comida. Apenas levantou-se, pegou a bolsa e saiu, batendo a porta com força. Teresa ficou ali parada, no meio da cozinha, olhando para o café que havia preparado com tanto esforço e que nem sequer seria consumido. Sentiu algo se partir dentro de si naquele momento. Era como se uma última camada de resistência tivesse se quebrado. Ela se sentou em uma das cadeiras e, pela primeira vez em meses, permitiu-se chorar abertamente, sem reprimir as lágrimas. Chorou pela vida que havia tido, pelo filho que não via a verdade, pela dignidade que estava sendo roubada dia após dia. Foi assim que Maria a encontrou quando chegou para mais um dia de trabalho. A moça ficou parada na porta da cozinha, vendo aquela cena de puro desespero. Algo dentro dela se revoltou definitivamente. Ela se aproximou de Teresa e colocou a mão em seu ombro com carinho. Dona Teresa, isso não pode continuar assim. A senhora precisa contar para o seu Rodrigo o que está acontecendo. Teresa limpou as lágrimas com as costas da mão e balançou a cabeça. Não posso, Maria. Ele está tão feliz com o casamento, com a vida dele. Eu não posso destruir. Isso! Maria sentou-se ao lado dela. Mas a senhora está sendo destruída. Isso não é justo. Seu Rodrigo merece saber a verdade. Ele tem o direito de saber como a mãe dele está sendo tratada na própria casa. As palavras de Maria ecoaram na mente de Teresa durante todo aquele dia. Enquanto realizava suas tarefas, enquanto limpava e organizava, ela não conseguia parar de pensar. Será que Maria estava certa? Será que era hora de romper o silêncio? Mas o medo continuava presente, grande e paralisante. O medo de não ser acreditada, o medo de causar uma separação, o medo de ficar sem ter para onde ir. Naquela tarde algo aconteceu que aceleraria os eventos de forma irreversível. Vanessa voltou para casa acompanhada de 3 amigas. Eram mulheres da mesma classe social que ela, sempre impecavelmente vestidas, sempre com aquele ar de superioridade
que vem de quem nunca precisou lutar por nada na vida. Elas se instalaram na sala de estar, rindo alto, conversando sobre suas últimas viagens, suas compras, seus problemas insignificantes. Vanessa chamou Teresa. Dona Teresa, traga bebidas para minhas amigas. Suco natural, não dessa porcaria de caixinha. Teresa foi até a cozinha e começou a preparar sucos, de laranja espremidos na hora. Suas mãos tremiam ao segurar as laranjas e o espremedor. Quando finalmente terminou, colocou tudo em uma bandeja e levou até a sala, caminhando devagar para não derramar nada. Mas, ao entrar na sala, tropeçou levemente no tapete. Conseguiu manter o equilíbrio, mas um dos copos balançou e algumas gotas de suco caíram na beirada da bandeja. Vanessa viu e sua expressão endureceu imediatamente. A senhora não consegue fazer nem isso direito? Olha só essa bagunça. As amigas olharam constrangidas. Na verdade, não havia bagunça alguma, apenas algumas gotas insignificantes, mas Vanessa estava determinada a humilhar a sogra na frente de suas visitas. Sabe de uma coisa? Está tudo errado. Joga isso fora e faz de novo. Teresa sentiu o rosto queimar. Mas o suco está bom. Só caiu algumas gotas na bandeja. Eu posso limpar. Vanessa a interrompeu com um tom ainda mais alto. Eu mandei fazer de novo. A senhora está ficando surda além de incompetente? Uma das amigas, uma mulher chamada Patrícia, que tinha mais sensibilidade que as outras, sentiu-se extremamente desconfortável. Vanessa, não precisa, o suco está ótimo assim. Mas Vanessa lançou um olhar tão frio para Patrícia que ela se calou imediatamente. Teresa voltou para a cozinha com a bandeja, sentindo as lágrimas queimarem em seus olhos novamente. Ela jogou todo o suco fora e começou a fazer tudo novamente. Cada movimento, uma tortura de humilhação. Quando voltou com a nova bandeja, as amigas de Vanessa estavam em silêncio. O clima na sala havia mudado completamente. Elas pegaram os copos e agradeceram em voz baixa, sem olhar diretamente para Teresa. A senhora saiu da sala e foi direto para seu quarto, onde se trancou e deixou as lágrimas finalmente caírem sem controle. Do lado de fora da casa, Dona Lúcia estava regando suas plantas quando ouviu vozes alteradas vindas da sala dos Tavares. Ela não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era inconfundível. Havia raiva ali, havia crueldade. Ela olhou para seu Joaquim, que lia jornal na varanda. Joaquim, você não acha que deveríamos fazer algo? Aquela senhora está sofrendo, eu tenho certeza. Seu Joaquim suspirou. Lúcia, já conversamos sobre isso. São problemas de família. Se nos metermos, podemos piorar a situação. Mas Dona Lúcia não estava mais convencida disso. Ela havia visto coisas demais, ouvido coisas demais. Aquilo não era apenas um problema de família, era algo mais sério. Ela decidiu que, na primeira oportunidade, tentaria conversar diretamente com Dona Teresa. Dentro da casa, as amigas de Vanessa foram embora mais cedo do que o planejado. A tarde havia perdido completamente o clima de leveza. Patrícia, a última a sair, puxou Vanessa de lado no corredor. Vanessa, eu preciso te falar uma coisa. Você não acha que foi um pouco dura demais com sua sogra? Vanessa riu com desdém. Dura? Eu estou apenas ensinando ela a fazer as coisas direito. Se eu não cobrar, ela fica relaxada. Patrícia balançou a cabeça. Não me pareceu cobrança, me pareceu humilhação. Ela é a mãe do Rodrigo, Vanessa. Merece respeito. Vanessa sentiu uma onda de raiva. Como aquela mulher se atrevia a julgar a forma como ela tratava a própria sogra na própria casa. Olha, Patrícia, você não sabe de nada. Você não mora aqui, não sabe como as coisas são. Então é melhor não opinar sobre o que não conhece. Patrícia percebeu que não adiantaria insistir. Ela se despediu e foi embora, mas algo ficou incomodando em sua consciência. Ela conhecia Vanessa há anos e sabia que a amiga sempre teve uma veia cruel, uma necessidade de se sentir superior aos outros. Mas o que havia presenciado naquela tarde ultrapassava os limites do aceitável. Patrícia decidiu que, se tivesse oportunidade de conversar com Rodrigo, contaria o que havia visto. À noite, Rodrigo chegou em casa por volta das 10 horas. Estava exausto de mais um dia intenso de reuniões e negociações.
Vanessa o recebeu com seu sorriso estudado, já com o jantar pronto e a mesa posta. Ele comeu em silêncio, respondendo de forma automática às perguntas dela sobre o dia de trabalho. Sua mente estava cheia de números, contratos, prazos. Mal percebeu que a mãe nem havia descido para jantar. Depois da refeição, Rodrigo subiu direto para o quarto. Passou pela porta do quarto da mãe e quase entrou para dar boa noite, mas viu que a luz estava apagada. Presumiu que ela já estava dormindo e não quis incomodar. Não fazia ideia de que, do outro lado daquela porta, Teresa estava acordada, deitada no escuro, com o corpo dolorido e a alma ainda mais machucada, questionando pela milésima vez se deveria contar a verdade ao filho. Os dias seguintes trouxeram uma escalada ainda maior na crueldade de Vanessa. Era como se ela sentisse que estava perdendo o controle, que algo estava prestes a mudar, e por isso precisava apertar ainda mais o cerco. As tarefas impostas a Teresa ficaram mais pesadas, mais humilhantes. Em uma manhã, Vanessa exigiu que a sogra limpasse o banheiro dela de joelhos, esfregando cada centímetro do chão de mármore com uma escova pequena. Teresa obedeceu, sentindo os joelhos queimarem contra o piso duro, as lágrimas caindo silenciosamente enquanto trabalhava. Em outro dia, Vanessa jogou propositalmente uma xícara de café no chão da cozinha. Não foi um acidente, foi deliberado. Ela segurou a xícara, olhou para Teresa e simplesmente a deixou cair. O líquido escuro se espalhou pelo chão branco, manchando tudo. Olha só a bagunça. Limpa isso agora. Teresa, em choque com a maldade gratuita do gesto, apenas pegou o pano e começou a limpar. Foi nesse momento que algo dentro de Teresa finalmente começou a mudar de verdade. Não foi uma mudança súbita, mas gradual. Enquanto limpava o café derramado de propósito, enquanto sentia seus joelhos doloridos no chão frio, ela percebeu que aquilo não tinha nada a ver com ela. Não era porque ela fazia algo errado. Não era porque merecia aquele tratamento. Era simplesmente porque Vanessa era cruel. E cruéis não precisam de razão para machucar. Essa compreensão foi libertadora de uma forma estranha. Teresa parou de se culpar. Durante meses ela havia se questionado constantemente. Será que estava fazendo algo errado? Será que merecia aquele tratamento? Será que era realmente incompetente como Vanessa sempre dizia? Mas agora, ajoelhada naquele chão, limpando um café derramado propositalmente, ela finalmente entendia. O problema nunca foi ela. O problema sempre foi Vanessa e sua necessidade doentia de exercer poder sobre alguém mais fraco. Teresa pensou em todas as mulheres que haviam passado por situações semelhantes ao longo da história. Mulheres silenciadas, humilhadas, tratadas como menos que humanas por aqueles que deveriam protegê-las. Ela pensou em sua própria mãe, que havia sofrido nas mãos de patrões cruéis quando trabalhava como empregada doméstica. Pensou em amigas de juventude que suportavam relacionamentos abusivos porque acreditavam não ter escolha. Pensou em todas as vozes caladas pelo medo, pela vergonha, pela sensação de impotência. E decidiu que não seria mais uma dessas vozes. Não importava o que custasse. Ela encontraria uma forma de se libertar daquela prisão dourada. Sua dignidade valia mais que qualquer conforto material. Sua paz de espírito valia mais que evitar conflitos. Pela primeira vez, Teresa entendeu que não havia nada que ela pudesse fazer para mudar a situação. Não importava o quanto trabalhasse, o quanto obedecesse, o quanto se calasse. Vanessa nunca iria parar. A crueldade estava enraizada demais nela. E se nada que Teresa fizesse poderia mudar isso, então talvez fosse hora de mudar outra coisa. Talvez fosse hora de mudar a própria situação. Naquela noite, Teresa não conseguiu dormir novamente. Ficou deitada na cama, olhando para o teto escuro, pensando. Pensou em tudo o que havia passado desde que se mudara para aquela casa. Pensou nos anos de sacrifício criando Rodrigo sozinha. Pensou em quanto havia trabalhado, lutado, sonhado. E pensou em como tudo aquilo havia levado a esse momento, onde ela se via presa em uma casa luxuosa, mas vazia de amor, sofrendo nas mãos de uma mulher que deveria ser família. A madrugada estava chegando quando Teresa finalmente tomou uma decisão.
Ela não sabia ainda como ou quando, mas sabia que precisava sair dali. Precisava recuperar sua dignidade, mesmo que isso significasse ficar sozinha novamente. Mesmo que isso significasse decepcionar o filho. Sua vida valia mais do que aquilo, seu espírito valia mais do que aquilo. E mesmo sendo velha, mesmo estando cansada, ela ainda merecia paz. Na manhã seguinte, algo aconteceria que precipitaria todos os eventos. Vanessa, tomada por uma fúria ainda maior, depois de ter brigado ao telefone com uma amiga sobre algum assunto fútil, decidiu descontar toda a sua raiva em Teresa. Ela desceu as escadas como uma tempestade, os olhos brilhando com uma maldade que assustaria qualquer um. Dona Teresa, venha aqui imediatamente. O tom de voz não admitia questionamento. Teresa apareceu, ainda vestindo a camisola em que havia dormido. Vanessa apontou para a garagem. O carro está sujo de novo. Você vai lavar. Agora. E não. Me importa se está calor ou se você está cansada. Quero aquele carro brilhando. Era meio-dia. O sol estava no ponto mais alto e quente do dia. A temperatura devia estar próxima dos 38 graus. Teresa olhou pela janela, viu o calor tremendo no ar e pela primeira vez pensou em recusar. Mas o hábito de obedecer ainda era forte demais. Ela assentiu e foi se trocar, colocando uma roupa leve e um chapéu velho para se proteger do sol. Quando chegou à garagem com os materiais de limpeza, Vanessa já estava lá esperando. Havia algo diferente em seus olhos naquele dia, algo mais escuro, mais perigoso. Teresa começou a lavar o carro, o suor escorrendo imediatamente pelo seu rosto. Vanessa observava cada movimento com atenção crítica, encontrando defeitos em tudo. Mais rápido, esfrega mais forte, isso está horrível. Os comentários vinham sem parar, ácidos e cruéis. Teresa tentava acelerar, mas o corpo não respondia. A tontura voltou, mais forte dessa vez. Ela precisou se apoiar no carro para não cair. Vanessa, vendo isso, sentiu não compaixão, mas irritação. Não me venha com frescura, continua. Teresa respirou fundo, tentando recuperar o equilíbrio. Foi quando Vanessa se aproximou e, em um gesto de brutalidade chocante, segurou o braço de Teresa com força e a empurrou contra a lateral do carro. Eu disse para continuar. A violência do gesto foi demais. Teresa sentiu uma dor aguda no ombro onde havia batido contra a lataria. Mas mais do que a dor física, sentiu algo se romper definitivamente dentro de si. Era o último fio que ainda a mantinha presa àquela situação. Ela olhou para Vanessa, realmente olhou, e viu a mulher pelo que ela realmente era. Um ser cheio de amargura e vazio, incapaz de amor ou empatia, alimentando-se da dor, alheia para se sentir poderosa. E Teresa percebeu que não tinha mais medo. O medo havia sido substituído por algo mais forte, indignação, raiva justa, um desejo profundo de justiça e libertação. Ela não sabia ainda o que faria, mas sabia que algo precisava mudar. E precisava mudar logo. Vanessa, satisfeita com sua demonstração de poder, entrou novamente na casa, deixando Teresa sozinha na garagem. A velha senhora continuou lavando o carro mecanicamente, mas sua mente estava longe dali. Estava planejando, pensando, reunindo coragem. A chama de revolta que havia começado pequena agora queimava com força. E logo, muito logo, essa chama se transformaria em uma fogueira que consumiria todas as mentiras e revelaria finalmente a verdade. O amanhecer do dia seguinte trouxe consigo uma sensação diferente. O céu estava carregado de nuvens cinzentas que prometiam chuva, e o ar estava pesado, denso, como se a própria natureza pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Teresa acordou mais cedo que o normal, mas dessa vez não foi por obrigação ou medo. Foi porque seu corpo simplesmente não conseguia mais descansar. Havia uma energia estranha percorrendo suas veias, uma mistura de ansiedade e determinação que ela nunca havia sentido antes. Ela se levantou devagar, cada movimento ainda dolorido, mas havia algo diferente em sua postura. Seus ombros não estavam mais tão curvados. Seu olhar, quando se encarou no espelho pequeno do quarto, tinha um brilho novo. Era o brilho de alguém que finalmente havia tomado uma decisão.
Não sabia ainda exatamente como tudo aconteceria, mas sabia que aquele dia seria diferente. Seria o último dia em que permitiria ser tratada daquela forma. Desceu as escadas com cuidado, preparou o café da manhã como sempre fazia. Colocou tudo na mesa com a mesma precisão de sempre. Mas enquanto suas mãos realizavam os movimentos automáticos, sua mente estava completamente alerta, observando, registrando, preparando-se. Vanessa desceu pontualmente às 7h30, como sempre, vestida com roupas de ginástica caras, o cabelo perfeito, a maquiagem impecável. Ela nem olhou para Teresa, apenas sentou-se e começou a comer. O silêncio na cozinha era pesado. Vanessa mexia no celular enquanto comia, completamente alheia à tempestade que estava se formando no coração da mulher que estava ali, de pé, esperando novas ordens. Quando terminou, Vanessa empurrou o prato para o lado e finalmente olhou para a sogra. Havia um brilho estranho em seus olhos, algo que Teresa aprendeu a reconhecer. Era o prenúncio de mais humilhação, mais crueldade. Dona Teresa, hoje você vai lavar o carro de novo. Ontem não ficou bom. Teresa sentiu algo dentro de si se contrair. O carro havia sido lavado há menos de 24 horas, sob o sol escaldante, até que ela quase desmaiasse. E agora Vanessa queria que ela fizesse tudo de novo. Não porque o carro estivesse sujo, mas simplesmente porque podia. Porque gostava de exercer aquele poder cruel e desnecessário. Pela primeira vez em meses, Teresa não respondeu imediatamente. Ela apenas olhou para Vanessa, um olhar longo e firme que fez a nora franzir a testa levemente. Havia algo diferente naquele olhar. Não era submissão, não era medo. Era algo que Vanessa não conseguia identificar, e isso a incomodou. Você me ouviu? Vai lavar o carro. Agora. Teresa respirou fundo. Sentiu o coração acelerar. Sentiu as mãos tremerem não de medo, mas de adrenalina. Estava à beira de um precipício e sabia que, uma vez que pulasse, não haveria volta. Está bem, disse ela, a voz saindo mais firme do que esperava. Vanessa pareceu satisfeita e saiu da cozinha, deixando Teresa sozinha com seus pensamentos. A idosa foi até o quarto e trocou de roupa. Colocou uma blusa simples, uma calça confortável, amarrou os cabelos brancos em um coque apertado. Enquanto fazia isso, olhou ao redor do quarto que havia sido seu abrigo nos últimos anos. Viu suas poucas roupas no armário, viu as fotografias na mesinha de cabeceira, viu a vida simples, mas digna que tentara manter mesmo diante de tanta adversidade. E soube, com uma clareza absoluta, que não voltaria para aquele quarto no final do dia. Não da mesma forma. Desceu as escadas pela última vez como uma mulher quebrada. Na próxima vez que as subisse, se é que subisse, seria diferente. Pegou os materiais de limpeza e foi até a garagem. O céu estava ainda mais carregado agora, nuvens escuras prometendo tempestade. Vanessa já estava lá, esperando, com aquela expressão de superioridade e crueldade que Teresa conhecia tão bem. Teresa começou a trabalhar. Encheu o balde com água, molhou a esponja, começou a esfregar o carro. Vanessa observava cada movimento com olhos críticos, procurando defeitos, preparando-se para lançar mais insultos. O calor era sufocante mesmo com as nuvens. O suor começou a escorrer pelo rosto de Teresa. Suas mãos tremiam com o esforço. Mas havia algo diferente dessa vez. Ela não estava apenas lavando o carro. Estava reunindo forças, juntando cada pedaço de coragem que ainda havia em seu ser. Mais rápido, velha. Você é muito lenta. A voz de Vanessa cortou o ar como uma lâmina. Teresa não respondeu. Apenas continuou trabalhando. Vanessa se aproximou, irritada com o silêncio da sogra. Ela pegou o balde de água e o jogou aos pés de Teresa com força, fazendo a água espirrar por toda parte. Eu falei para ser mais rápida. Você está ficando surda? Foi naquele momento que algo dentro de Teresa finalmente explodiu. Todos aqueles meses de humilhação, todas aquelas noites chorando em silêncio, toda aquela dor engolida e guardada, tudo veio à superfície de uma vez. Ela largou a esponja, endireitou-se com dificuldade, mas com determinação, e olhou diretamente nos olhos de Vanessa.
Basta. A palavra saiu forte, clara, ecoando pela garagem aberta. Vanessa ficou paralisada por um segundo, chocada. Nunca, em todo aquele tempo, Teresa havia se oposto a ela. Nunca havia levantado a voz. Nunca havia contestado. A surpresa rapidamente deu lugar à fúria. Como é que é? Você está se atrevendo a me responder? Teresa sentiu as pernas tremerem, mas não recuou. Eu disse basta. Não vou mais fazer isso. Não vou mais ser tratada dessa forma. Sua voz tremia, mas cada palavra saía carregada de uma dignidade que havia sido enterrada por muito tempo e agora finalmente ressurgia. Vanessa deu um passo à frente, os olhos brilhando de raiva. Você não tem escolha, velha. Você mora na minha casa, come da minha comida, depende de mim para tudo. Essa não é sua casa, respondeu Teresa, encontrando forças que não sabia que tinha. Essa é a casa do meu filho, e eu prefiro viver em qualquer outro lugar, na rua se for preciso, do que continuar sendo sua escrava. As palavras saíram como uma torrente, impossíveis de conter agora que a represa havia se rompido. Você me humilha todos os dias, me trata pior do que um animal, e eu fiquei calada porque não queria causar problemas, porque não queria preocupar meu filho. Mas não aguento mais. Vanessa avançou para Teresa, o rosto contorcido de ódio. Ela levantou a mão como se fosse empurrar a sogra novamente, mas dessa vez Teresa não se encolheu. Ela ficou firme, olhando diretamente para aquela mulher que havia tornado sua vida um inferno. Foi quando uma voz veio da rua. Dona Teresa, está tudo bem aí? Era Dona Lúcia, a vizinha, que havia ouvido as vozes alteradas e se aproximara do portão. Atrás dela, seu Joaquim também apareceu, preocupado. A presença dos vizinhos fez Vanessa hesitar. Ela abaixou a mão, mas seu olhar continuava cheio de veneno. Teresa aproveitou o momento. Com passos lentos, mas determinados, ela caminhou em direção ao portão. Passou por Vanessa, que estava chocada demais para reagir imediatamente. Onde você pensa que vai? Vanessa finalmente reagiu, seguindo Teresa. Mas a velha senhora não parou. Ela atravessou a garagem. Passou pela área externa, chegou ao portão onde Dona Lúcia e seu Joaquim esperavam com expressões de preocupação e apoio. Dona Teresa, o que está acontecendo? Perguntou Dona Lúcia suavemente. Teresa olhou para os vizinhos, aquelas pessoas que mal conhecia, mas que mostravam mais compaixão do que a própria família. Eu preciso sair dessa casa, disse ela, a voz quebrando levemente, mas firme na decisão. Não posso mais ficar aqui. Dona Lúcia imediatamente segurou o braço de Teresa com gentileza. Venha conosco. A senhora pode ficar em nossa casa o tempo que precisar. Vanessa chegou até o portão, tentando manter a compostura na frente dos vizinhos, mas a raiva era evidente em cada linha de seu rosto. Ela não vai a lugar nenhum. Dona Teresa, volte para dentro agora. Mas Teresa balançou a cabeça. Pela primeira vez em tanto tempo, ela estava fazendo uma escolha. Estava escolhendo sua dignidade, sua paz, sua vida. Não vou voltar. Não enquanto você estiver aí. Outros vizinhos começaram a aparecer, atraídos pela movimentação incomum. A Rua das Magnólias, sempre tão discreta e silenciosa, agora tinha várias pessoas nas calçadas, observando a cena que se desenrolava. Vanessa percebeu que estava perdendo o controle da situação. Sua reputação cuidadosamente construída estava começando a rachar. Ela tentou uma última cartada. Rodrigo vai saber disso. Ele vai ficar muito decepcionado com a senhora. Teresa sentiu uma pontada de dor ao ouvir o nome do filho, mas não vacilou. Então que ele saiba de tudo, que ele saiba como você me tratou desde o primeiro dia, que ele saiba das humilhações, dos insultos, do trabalho forçado. Eu não tenho mais medo da verdade. A coragem em sua voz impressionou até ela mesma. Vanessa abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ela estava perdida, resposta, e sabia disso. Foi exatamente nesse momento que um carro preto virou a esquina e estacionou em frente à casa. Rodrigo saiu do veículo com uma expressão confusa, tentando entender o que estava acontecendo. Ele havia voltado mais cedo de sua viagem de negócios, porque havia esquecido alguns documentos importantes. Não esperava encontrar aquela cena. A mãe no portão,
sendo amparada por vizinhos, a esposa com uma expressão de fúria no rosto, várias pessoas observando. O coração de Rodrigo disparou ao ver aquela cena. Algo estava muito errado. Ele conhecia a mãe bem o suficiente para saber que ela nunca causaria um escândalo sem motivo. Teresa era uma mulher discreta, reservada, que sempre evitava conflitos. Vê-la ali no portão, claramente emocionada e sendo amparada por vizinhos, acionou todos os alarmes em sua mente. Ele saiu do carro rapidamente, esquecendo até de desligar o motor, e caminhou com passos largos em direção ao grupo reunido no portão. Enquanto se aproximava, Rodrigo começou a notar detalhes que antes lhe passavam despercebidos. A magreza excessiva da mãe, como se ela tivesse perdido muito peso em pouco tempo. As olheiras profundas sob seus olhos, indicando noites mal dormidas. A forma como ela se movia devagar e com cuidado, como se cada movimento causasse dor. E principalmente a expressão em seu rosto. Não era apenas tristeza. Era exaustão profunda. Era medo. Era a marca inconfundível de alguém que havia sofrido muito e por muito tempo. Como ele não havia percebido tudo isso antes? Como havia sido tão cego, tão ausente, tão absorto em seu próprio mundo? O que está acontecendo aqui? Rodrigo perguntou, olhando de um rosto para outro. Vanessa foi a primeira a falar, tentando controlar a situação. Rodrigo, que bom que você chegou. Sua mãe está tendo um chilique dizendo que quer ir embora. Eu tentei acalmá-la, mas... Teresa interrompeu. Não ia deixar que mais mentiras fossem contadas. Filho, eu preciso conversar com você. Rodrigo olhou para a mãe e, pela primeira vez, realmente a viu. Viu o cansaço extremo em seu rosto, viu as marcas de sofrimento, viu algo quebrado em seus olhos que não estava lá antes. Um frio percorreu sua espinha. Mãe, o que aconteceu? Sua voz saiu preocupada, quase assustada. Teresa respirou fundo. Era hora de quebrar o silêncio. Filho, eu não posso mais viver nessa casa, não enquanto ela, apontou para Vanessa, me tratar da forma como tem me tratado. Rodrigo franziu a testa. Do que a senhora está falando? Vanessa tentou intervir novamente. Rodrigo, não escuta isso. Ela está confusa, está inventando coisas. Mas Dona Lúcia deu um passo à frente. Seu Rodrigo, com todo respeito, mas sua esposa não está sendo honesta com o senhor. Eu e meu marido temos visto e ouvido coisas que nos preocupam muito há meses. Seu Joaquim concordou. É verdade. A forma como Dona Teresa tem sido tratada não é certa. Nós queríamos falar antes, mas não sabíamos se devíamos nos meter. Outros vizinhos começaram a concordar. Alguns relatando coisas que haviam visto, gritos que haviam ouvido, a forma como viam Teresa sempre trabalhando exaustivamente no jardim sob o sol forte, sempre sozinha, sempre com aquela expressão de tristeza profunda. Rodrigo estava pálido. Ele olhou para Vanessa, procurando uma negação, uma explicação. Mas o rosto dela estava rígido, os lábios apertados em uma linha fina. Ela sabia que havia sido descoberta. Rodrigo voltou-se para a mãe. Mãe, por favor, me conta o que está acontecendo. A verdade. E Teresa contou. Ali no portão da casa, na frente dos vizinhos, na frente da nora que tanto a aterrorizara, ela contou tudo. Falou das tarefas humilhantes, dos insultos constantes, do trabalho forçado, das ameaças, da solidão, do medo. Cada palavra saía carregada de meses de dor reprimida. Rodrigo ouvia em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais pálido, suas mãos cerrando-se em punhos. Quando Teresa terminou, havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto, mas também havia uma sensação de libertação. Rodrigo virou-se lentamente para Vanessa. Seu olhar era de alguém que havia acabado de acordar de um sonho e descoberto que vivia em um pesadelo. É verdade. Sua voz era baixa, controlada, mas havia uma raiva profunda por trás dela. Vanessa tentou negar, mas as palavras morriam em sua garganta. Havia testemunhas demais, evidências demais. Rodrigo, você não entende, ela... É verdade? Ele repetiu mais alto dessa vez. Vanessa percebeu que não havia saída. Ela deu de ombros, uma última tentativa de parecer indiferente. Eu apenas tentei fazer com que ela se sentisse útil.
Ela vivia aqui de graça. Era justo que ajudasse com algumas coisas. A frieza da resposta chocou até Rodrigo. Ele olhou para aquela mulher com quem havia se casado e percebeu que nunca a havia realmente conhecido. Algumas coisas, ele repetiu, sua voz tremendo de emoção contida. Você humilhou minha mãe. Você transformou a vida dela em um inferno, na minha casa, sob o meu teto. Ele se virou para Teresa, que estava sendo amparada por Dona Lúcia. Mãe, me perdoa. Me perdoa por não ter visto. Me perdoa por ter sido tão cego, tão ausente. Me perdoa por ter deixado isso acontecer. Teresa viu o sofrimento genuíno nos olhos do filho e seu coração se apertou. Filho, você não sabia. Eu não contei porque não queria te preocupar, não queria destruir seu casamento. Rodrigo balançou a cabeça, lágrimas agora escorrendo também por seu rosto. Meu casamento? Ele deu uma risada amarga. Que casamento? Eu me casei com uma pessoa que não existe. A mulher real é essa que torturou minha mãe e não sente nem um pingo de remorso. Ele se aproximou da mãe e, com todo o cuidado do mundo, segurou suas mãos. A senhora não vai a lugar nenhum. Esta é sua casa. Sempre foi e sempre será. Quem vai sair daqui? Ele olhou para Vanessa com dureza. É ela. Vanessa deu um passo atrás, finalmente entendendo a gravidade da situação. Rodrigo, você não pode fazer isso. Nós somos casados. Por enquanto, respondeu ele friamente, mas isso vai mudar. Pode ter certeza disso. Ele voltou sua atenção completamente para a mãe. Mãe, entra comigo. Vamos conversar. Vamos resolver tudo. Eu prometo que nunca mais ninguém vai te machucar. Nunca mais. Teresa olhou para o filho. Viu o amor genuíno em seus olhos. Viu o arrependimento. Viu o desejo sincero de consertar as coisas. E algo dentro dela começou a se curar. Dona Lúcia soltou suavemente o braço de Teresa. Vá com seu filho, querida, mas saiba que nossa porta está sempre aberta se precisar. Teresa agradeceu com um aceno de cabeça, profundamente tocada pela bondade daquela mulher que mal conhecia. Rodrigo ajudou a mãe a entrar na casa, passando por Vanessa sem nem olhar para ela. Os vizinhos começaram a se dispersar, mas as conversas continuariam por dias sobre o que havia acontecido naquela manhã na casa dos Tavares. Dentro da casa, Rodrigo levou a mãe até a sala e a ajudou a sentar-se no sofá mais confortável. Ele se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos com cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Me conta tudo de novo, mãe. Desde o começo, eu preciso saber tudo. E Teresa contou novamente, com mais detalhes dessa vez, cada episódio de crueldade, cada palavra cruel, cada tarefa impossível. Rodrigo ouvia com o coração partido. Cada revelação era uma facada. Ele havia trabalhado tanto para dar uma vida boa para a mãe, para retribuir tudo o que ela havia feito por ele. E no final havia apenas a colocado em uma situação pior. A culpa era avassaladora. Mas junto com a culpa vinha a determinação. Ele ia consertar aquilo. Não importava o que custasse, ele ia garantir que a mãe tivesse a paz e a dignidade que sempre mereceu. Vanessa havia desaparecido para o quarto. Rodrigo nem se importou. Ele sabia que teria que lidar com ela eventualmente, mas naquele momento sua prioridade era a mãe. Ele pediu desculpas repetidas vezes, prometeu que tudo seria diferente, garantiu que ela estaria segura. Teresa ouvia, ainda processando tudo o que havia acontecido. Ela havia rompido o silêncio, havia encontrado sua voz, e o filho finalmente havia visto a verdade. Nas semanas seguintes, muita coisa mudou naquela casa da Rua das Magnólias. Vanessa foi embora levando apenas suas roupas e objetos pessoais. Rodrigo iniciou o processo de separação, determinado a nunca mais ter qualquer vínculo com aquela mulher. A casa, antes cheia de tensão e medo, começou a respirar novamente. Rodrigo reduziu drasticamente suas viagens de trabalho, delegou mais responsabilidades na empresa. Decidiu que nenhum negócio valia mais do que estar presente para quem realmente importava. Teresa começou um processo lento de cura.
Os ferimentos físicos cicatrizaram com o tempo, mas os emocionais levaram mais tempo. Houve noites de pesadelos, dias de tristeza profunda, momentos em que a memória das humilhações voltava com força. Mas Rodrigo estava sempre ali, paciente, amoroso, fazendo tudo ao seu alcance para ajudar a mãe a recuperar sua dignidade e paz de espírito. Dona Lúcia e seu Joaquim se tornaram amigos próximos. Eles visitavam Teresa regularmente, tomavam chá juntos, conversavam sobre a vida. A casa que antes era uma prisão transformou-se finalmente em um lar de verdade. Um lugar onde Teresa era tratada com o respeito e amor que sempre mereceu. Ela voltou a sorrir, lentamente, mas genuinamente. Voltou a ter brilho nos olhos. Voltou a viver, não apenas a sobreviver. Meses depois, em uma tarde tranquila, Teresa estava sentada no jardim que tanto havia cuidado sob condições terríveis. Mas agora era diferente. Agora, ela estava ali porque queria, porque gostava das flores, porque apreciava o sol suave da tarde. Rodrigo saiu da casa, trazendo 2 copos de limonada gelada. Ele se sentou ao lado da mãe e os dois ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a paz. Mãe, eu nunca vou me perdoar completamente pelo que aconteceu, disse Rodrigo baixinho. Teresa pegou a mão do filho. Filho, você não precisa carregar essa culpa. Você não sabia. E quando soube, você fez a coisa certa. É isso que importa. Rodrigo olhou para a mãe com os olhos marejados. A senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. Depois de tudo o que passou, ainda tem compaixão no coração. Teresa sorriu. Eu aprendi que guardar mágoa é como beber veneno esperando que o outro morra. Eu escolhi me libertar disso. Escolhi viver em paz. Rodrigo abraçou a mãe com cuidado, sentindo uma gratidão imensa por ainda tê-la ali, por ter tido a chance de consertar as coisas antes que fosse tarde demais. Eu te amo, mãe, e vou passar o resto da minha vida provando isso. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Na casa elegante da Rua das Magnólias, finalmente havia paz. Havia amor verdadeiro. Havia dignidade. Teresa olhou para aquele céu bonito e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que estava exatamente onde deveria estar. Não como uma prisioneira, não como uma serva, mas como uma mãe amada, respeitada e cuidada. Ela havia sobrevivido à tempestade. E agora, finalmente, podia desfrutar da calmaria que vinha depois. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Teresa e Rodrigo tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de sofrimento, coragem e redenção, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte-nos comentários o que mais te marcou. Dona Teresa nos ensinou que nunca é tarde para recuperar nossa dignidade, que o silêncio pode proteger quem amamos, mas também pode nos destruir, e que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre precisa ser dita. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram as lutas invisíveis que tantas pessoas enfrentam em silêncio. Se você conhece alguém que está passando por uma situação difícil, seja a voz que encoraja essa pessoa a buscar ajuda. Seja a Dona Lúcia na vida de alguém. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida.